Ruth, capítulo 1, versículo 6 e versículo 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Este é o texto. Pai, nós rogamos na mediação do Senhor Jesus. E de forma especial, fales aos corações presentes, atuando também em cada mente para entender esta porção que foi lida, de tal forma que com a explicação, a explanação da mesma e a compreensão da palavra e a aplicação no coração, o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta igreja e em cada vida presente. Oramos por ele hoje e sempre. Amém. Nossa primeira mensagem da série de Ruth, abordamos no início deste mês de fevereiro o tema Identificando-se com Noemi. E aí nós mostramos que é possível se identificar com Noemi nas tragédias que ela enfrentou na vida, nos problemas, nas situações difíceis. E na ocasião nós apresentamos 4 postulados em que nós nos identificamos com Noemi. O primeiro foi o seguinte: nos identificamos com Noemi quando nos sentimos maltratados pela vida. A vida, às vezes, ela nos traz algumas situações difíceis. A vida, às vezes, em alguns sentidos, não é muito boa para as pessoas. E olhando ao texto de Ruth, a história de Noemi, é perceptível que a vida não foi legal com Noemi. A vida a maltratou muito, muito mesmo. Depois nós vimos, em segundo lugar, que nós nos identificamos com Noemi em seu sofrimento. Noemi sofreu muito. Nós vimos que Noemi perdeu o esposo, Elimeleque. Por não bastasse, depois perdeu também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ela fica sozinha numa terra distante, em Moabe, com Ruth e com Orfa. Suas 2 noras, sem o seu esposo e também sem o seu filho. Depois nós vimos, em terceiro lugar, que nós nos identificamos com Noemi em sua amargura. Noemi é uma pessoa muito amargurada. Tanto é verdade, quando Noemi retorna para Belém de Judá, quando ela ouviu dizer que nesta terra Deus abençoou o seu povo com pão, quando Noemi entra na cidade, as mulheres disseram: não é esta Noemi? E ela para um pouquinho e diz: olha, por favor, não me chame Noemi. Noemi significa doçura. Ela disse: chame Mara, porque o Todo-Poderoso descarregou a sua ira contra a minha vida. E Mara significa amargo, amargura ou fel. E vimos então, por último, que nos identificamos com Noemi, até mesmo com a raiva que ela sentia de Deus. E falando a verdade, irmãos, às vezes nós nos sentimos sim irados. A raiva às vezes toma conta da nossa vida quando os nossos objetivos, quando os nossos sonhos não são alcançados, não são realizados, quando nós confiamos em Deus e aí começamos então a questionar por que isto aconteceu, ou onde estava Deus que não deu um jeito na situação. No dia 8 deste mês, nós vimos o tema Respostas de Noemi à tragédia da vida. Como que Noemi respondeu
essas tragédias que alcançaram a sua vida. E aí nós vimos 3 respostas positivas e negativas ao mesmo tempo de Noemi. A primeira que disse que ela reconheceu que Deus é soberano com relação ao que acontece, mas ele não é bondoso. Isso porque se ele fosse um Deus bondoso no entendimento de Noemi, ela não teria passado por toda aquela aflição. Toda aquela situação não teria alcançado de forma alguma. Depois nós vimos também a sua segunda resposta, ela reconheceu que Deus é poderoso, o El Shaddai, porém, ele torna amarga a vida das pessoas. Para ela, Deus, ele estava perseguindo-a, ou então Deus era um juiz pronto não só para julgar, mas também para condená-la, só porque ela deixou a terra de Belém de Judá e foi para a região dos Moabitas. Então Noemi entendeu que Deus, ele é um Deus poderoso, é o El Shaddai, mas é um Deus que torna amarga a vida das pessoas. E nós vimos que Noemi está completamente errada. E a última resposta de Noemi, de acordo com o contexto de Ruth, capítulo 1, que nós vimos, foi que ela entendeu que Deus é vingativo quando sua família não cumpre os postulados da aliança. Para Noemi, ela estava passando por situações difíceis, ela perdeu o esposo e também perdeu os filhos, porque eles desobedeceram a aliança de Deus, porque os seus filhos se casaram com mulheres moabitas e a quem Deus ele proibiu intensamente qualquer tipo de relacionamento com este povo. E além do mais também o seu próprio esposo Elimeleque, ele deixa Belém de Judá e vai fixar residência em Moabe. E ali o pessoal fica no espaço de 10 anos, e nesse tempo de 10 anos, Noemi foi atingida por uma tragédia, perde o esposo, perde os filhos, e ela fica numa situação difícil. Hoje, vamos fechar essa série de mensagens sobre Noemi, e o tema que nós vamos analisar hoje é este: a presença da graça e do propósito de Deus na vida de Noemi. Vendo assim então os versos 6 e o verso 22 do capítulo 1. Eu quero repetir essa leitura mais uma vez. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da seca da cevada. A presença da graça e do propósito de Deus na vida de Noemi. Antes de eu começar a mostrar para você, de forma muito clara e bela, a presença da graça de Deus na vida de Noemi, é necessário que entendamos o que significa graça. Nós sabemos sim que de uma forma mais simples, graça é um favor, é um dom, é algo que Deus concede à pessoa sem ela merecer. Mas uma definição que eu diria assim um pouco mais teológica a respeito da graça, que o teólogo Abraham Wolff definiu da seguinte forma: ele disse que graça é a concessão de favores a quem não tem mérito, próprio, e pelos quais não se exige compensação alguma. Ou seja, graça é quando Deus realiza algo especial na vida de alguém, sem este alguém merecer algo do próprio Deus. Diz também, e essa pessoa não fez nada por merecer, é simplesmente um dom de Deus. E ele vai um pouco mais além, diz o seguinte: então, podemos dizer que a graça ela é dada aos que não têm mérito próprio, nem bem, e também não merecem nada, a não ser a condenação de Deus. E aí, diz, então ele faz uma comparação entre a graça
e a misericórdia. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus cheio de graça, mas também, ao mesmo tempo, ele é um Deus misericordioso. Aliás, já dizia o profeta Jeremias que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Portanto, podemos dizer então, de acordo com Abraham Boff, que foi quem idealizou essa definição de misericórdia. Ele diz então que misericórdia é Deus não dar o que merecemos. Castigo eterno, a punição. Deus não nos dá isto, embora merecemos, mas Deus não faz isto. Então isto é misericórdia. É muito bom perceber isso, irmãos, como esse Deus que nós servimos, ele é um Deus maravilhoso. Se a misericórdia é o ato ou o fato de Deus não nos dar o que merecemos, é claro e evidente, então, que graça é Ele dar o que não merecemos. É esse favor de Deus, essa bondade de Deus que Ele derrama na nossa vida, é um favor imerecido, é um dom e ela faz parte do atributo de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de misericórdia. E o que vamos ver esta noite é Deus manifestando a sua graça na vida de Noemi. Olhando bem para a vida de Noemi, por tudo que aconteceu, Noemi não tinha nenhum mérito. Deus não manifestou a sua graça em Noemi porque ele viu algo nela que o agradasse em hipótese alguma. Vamos perceber que não foi nada que atraiu Deus a olhar para Noemi e a manifestar-se então a sua graça, o seu amor e também o seu livramento, dando-lhe pão. Mas Deus olha para essa mulher e ao olhar para Noemi, Deus também estava olhando para mim e para você. Deus estava olhando para o futuro, na redenção que iria acontecer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, então vejamos esse tema, a presença da graça e do propósito de Deus na vida de Noemi. Eu digo que, em primeiro lugar, a presença da graça na vida de Noemi revela um Deus que ergue o caído. Esse é o Deus que ergue o caído. Observe no versículo 6, a primeira parte, o seguinte: então se dispôs ela com suas noras. O verbo que se traduz aqui por se dispôs ela, é interessante, irmãos, que este verbo ele é usado para denotar o erguimento literal. É alguém que se levanta para fazer algo. E a ideia que o texto nos dá é que Noemi estava prostrada. Quem sabe Noemi estava chorando, ou quizá buscando a face de Deus em oração. Mas sabemos sim que Noemi estava ajoelhada, rebaixada, e assim então clamando a Deus para que algo acontecesse na sua vida. Depois de refletir sobre tudo quanto havia acontecido, Noemi então dá a entender que ela se humilha na presença de Deus, e aí então ela fica sabendo que Deus começou a abençoar o seu povo com pão, e ela então resolve voltar, ela se dispõe para fazer algo e voltar então para Belém e dar início a uma viagem de volta para casa. Eu diria, irmãos e amigos, que a decisão de Noemi de se levantar mudou a história de Ruth e de muitos que viriam depois dela. Se Noemi ficasse ali prostrada, se Noemi ficasse ali largada, jogada no chão, o que iria acontecer com a história? O que iria acontecer com a história e com a vida de Ruth? Eu sei que Deus escreve certo por linhas certas.
Eu sei que os planos de Deus não podem ser de forma alguma frustrados. Mas Noemi precisava se erguer. Noemi precisava sim se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar, o erguer é de Deus. E nós precisamos agradecer a Deus, porque Noemi se levantou de seu luto, ela se moveu em direção a Deus, embora ela poderia não fazê-lo. E mesmo assim, o propósito de Deus de levantar um Redentor, o seu único filho, não estaria de forma alguma frustrado se Noemi permanecesse ali humilhada. Jó, no capítulo 42, ele disse: eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O inimigo não pode impedir os planos de Deus na sua e na minha vida. Mas, irmãos queridos e amigos visitantes, a presença da graça na vida de Noemi revela esse Deus que ergue o caído. É esse Deus que chega, é esse Deus que se aproxima, é esse Deus que auxilia a pessoa para que ela então se coloque de volta no seu caminho, no caminho de volta para casa. Então se dispôs ela com suas noras. Eu quero crer que Deus tocou no coração de Noemi para que ela fizesse alguma coisa. E às vezes, irmãos queridos, quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, e até mesmo quando perdemos alguém, a vontade que dá é de ficar ali, quem sabe, prostrado, passar dias deitados, lamentando, chorando. E muitos, às vezes, até pensam em dar cabo da própria vida. Mas não é por aí. A graça de Deus, quando vem ao nosso encontro, esta graça nos alcança e Deus nos toca com a sua mão poderosa e Ele nos levanta. Não, você não pode ficar aí. Noemi não podia ficar ali parada, prostrada, caída. Noemi deveria sim se levantar. Mas se levantar com uma decisão de fazer algo para o Senhor. Mas caminhando um pouco mais, eu vejo que, em segundo lugar, a presença da graça na vida de Noemi não somente revela um Deus que ergue o caído, mas também revela um Deus que auxilia a pessoa na tomada de decisão. Este é o Deus que nos auxilia numa tomada de decisão. Noemi se levantou, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Muitas vezes na vida nós tomamos decisões. Há uma historinha que eu gosto muito, e a gente às vezes usa essa história no treinamento de liderança, que é uma historinha de dois ratinhos, dois personagens, com o tema Quem Mexeu no Meu Queijo. Já está em livro, está também em DVD, você também pode até baixar, se for o caso, pela internet. Que, aliás, o que não está no DVD que você não encontra na internet? Você encontra praticamente tudo, né? O que as lojas estão lançando, quem é mais esperto, conhece os meandros, consegue às vezes baixar aí muita coisa, né? Então essa história desses dois ratos, eles viviam muito bem numa cidade do queijo, onde o queijo para eles nunca iria acabar. Eles ficavam ali deitados, aproveitando a vida, e um dizia assim para o outro: olha, nós estamos bem. O nosso queijo nunca vai acabar em hipótese alguma. E dia após dia eles
corriam de um canto para o outro, cada um botava ali o tênis de corrida e tudo mais. Só que com o passar do tempo, eles não perceberam que o queijo, aquela montanha de queijo, estava se acabando. E foi acabando, até que, de repente, o Harry parou um pouquinho e disse: Smith, você já percebeu que o nosso queijo está acabando? Ele: bobagem. Se acabar, a gente vai um pouquinho ali à frente, vai encontrar uma outra montanha de queijo. E o Harry resolveu, então, deixar aquele posto de queijo e partir em busca de um outro posto melhor. E deixou o amigo ali para aproveitar do restante do queijo. E conforme ele percorria um labirinto, ele encontrava algumas frases na parede. Como, por exemplo: cheire diariamente o seu queijo. Ele pode estar acabando. Ele andava um pouco mais e encontrava uma outra frase e assim por diante. Depois de caminhar dias e mais dias, ele realmente conseguiu encontrar um outro posto de queijo e aí então viveu feliz da vida. Mas a decisão dele de sair daquele posto é que pôde mudar realmente a sua vida, ao passo que o outro amigo permaneceu ali e o queijo praticamente acabou. E aguardou um pouco mais para ver se algo especial iria acontecer, mas nada. E aí então ele decidiu também sair, e depois de muito tempo, de muito percorrer, foi que ele conseguiu encontrar o seu amigo Harry. Queridos, decidir na vida não é fácil. A decisão, às vezes, de sairmos de um lugar, de quem sabe também de estudarmos fora, de recebermos uma proposta de trabalho para um outro estado ou até também para um outro país, decidir romper, deixar os pais, deixar os irmãos, para você ir em busca de uma aventura, não é fácil. Falar e decidir é muito fácil, mas decidir na própria vida é difícil. Mas esse Deus que nós servimos, a presença da sua graça na vida de Noemi, revelou um Deus que auxilia a pessoa na tomada de decisão. Ou seja, você vai decidir sobre alguma coisa, consulte a Deus, pergunte a Deus e com certeza Ele irá lhe auxiliar na decisão que você tem que tomar na vida. Noemi toma a decisão de voltar para casa, mas também poderia tomar a decisão de permanecer na terra de Moabe. Se permanecesse na terra de Moabe, com certeza estaria por sua própria conta e seu próprio risco. Mas ela decide em voltar para Belém de Judá, para a terra de pão, onde Deus começou a abençoar o seu povo com pão. Pode ser que você também tenha que tomar uma decisão séria na sua vida. Quem sabe, meu irmão querido, minha amiga, meu amigo, com relação ao emprego, há uma decisão que você precisa tomar para se aproximar também mais e mais de Deus. E eu creio que se você pedir o auxílio de Deus, esse Deus irá ajudá-lo. Noemi decidiu voltar. Chega, eu não quero mais permanecer aqui em Moabe. Eu quero voltar para um lugar onde a bênção de Deus está caindo. Belém de Judá. Decidir não é fácil. Mas a decisão de Noemi nos mostra que não importa quão longe seja o lugar em que o servo do Senhor esteja, e muito menos a situação em que se encontre, as boas novas sempre o alcançará e lhe dará forças. Noemi estava em terra estranha. Noemi estava na terra de inimigos, dos inimigos de Deus. Embora parente de Israel, mas inimigo de Deus. E mesmo lá, a graça de Deus alcançou Noemi. E mesmo lá, as boas novas alcançaram Noemi. E Noemi ficou sabendo, não sabe por quem,
quem levou essa notícia para lá, de que forma que alguém levou, mas só sabemos sim que Noemi tomou conhecimento de que Deus estava abençoando o seu povo com pão. E ela resolve então voltar para casa. O filho pródigo, quando pediu ao pai parte da herança que lhe pertencia, ele foi embora. Ele tomou uma decisão. Disse: pai, eu quero ir embora. Dá minha parte da herança. O pai dividiu entre eles os haveres. E diz a história que o filho pródigo foi embora. Foi para uma terra distante, com dinheiro no bolso, conquistou vários amigos de farra, também conseguiu algumas mulheres, gastou tudo o que ele tinha, e depois que estava numa situação difícil, diz a Bíblia que esse jovem caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui estou perecendo de fome. Levantar-me-ei e direi a meu pai: pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pode me transformar como um dos seus trabalhadores. Ele toma a decisão de voltar para casa. Ele decide voltar para casa. E quando ele volta para casa, o pai está de braços abertos, esperando. Decidir não é fácil. Noemi decidiu, mas foi uma decisão movida e impulsionada por esse Deus, e voltou da terra de Moabe. Mas às vezes é preciso ter força para voltar. E o texto nos mostra Noemi entrando na cidade, e por mais que você decida voltar para o lugar que você saiu, e se não conseguiu alcançar os seus objetivos, você volta às vezes cabisbaixo, humilhado, entristecido, desprezado. Foi justamente o que aconteceu com Noemi. Mas eu quero crer que naquele momento em que Noemi estava ali prostrada e depois se dispôs, depois que ela se levantou, eu quero crer que veio à memória de Noemi a história de Jacó. Em Gênesis 28, no verso 15, você vai perceber que há um paralelo entre a história de Jacó e a história de Noemi. E assim como o próprio Deus estava conduzindo a vida de Noemi de volta para Belém de Judá, Deus também conduziu a vida de Jacó. Diz o texto, Gênesis 28, 15: eis que eu estou contigo, Deus falando para Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que lhe hei referido. Você vai voltar, Jacó, mas você vai voltar depois que eu te abençoar. E Jacó, ele volta realmente para casa, para encontrar-se com seu irmão Esaú. Ele volta riquíssimo. Não é o caso de Noemi. Noemi volta para casa humilhada, desprezada, falida, mas com a graça de Deus na sua vida.
Porque foi esta graça que a impulsionou voltar. Foi esta graça que a auxiliou a tomar uma decisão de voltar para o lugar onde Deus estava abençoando. Nem sempre o lugar onde estamos é um lugar de bênção. Das pessoas que decidem às vezes sair do próprio lar, em querer viver a própria vida, e vive uma vida de amargura. E aí depois cai em si: eu não sabia, mas em casa eu realmente tinha uma vida muito boa. Nós não precisamos partir para uma aventura para perdermos tudo, para provarmos ou experimentarmos a graça de Deus na nossa vida. Noemi saiu, diz ela: ditosa eu parti, e agora eu volto sem nada. E nós vimos aqui, e se você ler bem o texto de Ruth, capítulo 1, você vai ver que Noemi, quando partiu, não levou nada. Noemi não possuía nenhuma riqueza. Eu diria que Deus foi muito benevolente para com ela. Mesmo na sua partida, na sua saída, Deus manifestou a sua graça na vida de Noemi. E depois chega a dizer: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? O que acontece é que, às vezes, devido a uma decisão errada que tomamos na vida, nós queremos colocar a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com a decisão errada que nós tomamos na vida. Mas esse Deus pode nos auxiliar para tomarmos uma decisão certa com relação à nossa vida. É bem diferente. E foi justamente isso que ele fez com Noemi. A graça do Senhor atuou, agiu de forma toda especial na vida de Noemi, revelando um Deus que auxilia na tomada de decisão. Quer tomar decisão? Consulte ao Senhor. Não só o travesseiro, mas também consulte ao Senhor. Em terceiro e último lugar, queridos, a presença da graça na vida de Noemi revela não apenas um Deus que ergue o caído, não apenas um Deus que auxilia na tomada de decisão, mas também revela um Deus que visita, um Deus que resolve visitar o aflito. No mesmo verso 6 diz isto: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Você vai perceber em outras versões, tá, que Deus visitara o seu povo, dando-lhe pão. A presença da graça na vida de Noemi revela um Deus que visita. Mas olha, eu diria a vocês que às vezes não é muito bom receber a visita de Deus, não. Há momentos em que esta visita de Deus, porque o verbo aqui visitar dá a ideia de demonstrar cuidado, de voltar a atenção, de olhar com carinho, de uma forma especial. Mas só que quando Deus visita, tudo depende do estado de coisas que ele encontra. No caso de Noemi, a visita foi para abençoar. Deus visitou o Egito.
com 10 pragas para libertar o seu povo. Ele ouviu o clamor do seu povo e resolveu assim então fazer uma visita aos egípcios. E não foi uma visita agradável. Mas aqui no caso do Noemi, Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Deus se lembrou do seu povo, Deus manifestou a sua graça na vida do seu povo e atingindo assim então Noemi. Meus irmãos queridos, aqui em Ruth 1, a provisão que Deus fez por meio de alimentos, literalmente dando pão para as pessoas, durante uma grande fome nos dias dos juízes, claramente introduz a graça na história que se seguiu. É a partir desse momento que você vai perceber de forma bem mais nítida, bem mais clara, a graça de Deus na vida do seu povo. Deus ele não tinha, de forma alguma, abandonado o seu povo à sua bem merecida aridez, ou quem sabe, ao acaso. Em vez disso, ele continuou a agir graciosamente na história, para preservá-los. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que age na história, e para preservar o rumo da história, para que a história siga da forma que ele a traçou, e nada pode mudar essa sequência. Noemi deveria sim passar por tudo isto, mas não poderia se esquecer em hipótese alguma que Deus estaria com ela em todos os momentos. O verso 22, ele confirma que para essa preservação de Deus na vida do seu povo, uma boa notícia, como uma referência à colheita, a cevada quando Noemi voltou. Vejam só que Deus é tão bom, que permite que Noemi retorne para casa, e Noemi não vê mais a pobreza, pelo contrário, Noemi só enxerga a fartura, a bênção de Deus caindo na vida do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus cheio de graça, de bondade e de misericórdia. Para terminar, queridos irmãos, o que essa mensagem tem a nos mostrar, além do que nós já vimos? Dessa manifestação da graça na vida de Noemi, que se dispôs a voltar para Belém de Judá, que tomou uma decisão e que reconheceu a visita de Deus na vida do seu povo. O que essa mensagem quer nos mostrar? O que ela quer nos ensinar? Nós que amanhã, segunda-feira, estaremos trabalhando, outros viajando, e só voltaremos aqui, se o bom Deus permitir, no próximo domingo. O que essa mensagem tem nos ensinado? Em primeiro lugar, é que Ruth 1, de forma especial o verso 6, faz parte do movimento da história da redenção. Esse verso 6 não está aqui à toa, mas faz parte da história da redenção. Segundo, esse texto nos mostra que Deus está ativo na história para resgatar um povo para o seu nome, e a redenção é a razão final para Deus dar atenção aos seres humanos. É assim que Deus trabalha na história de uma forma toda especial. Em terceiro lugar, através da nossa redenção, Deus exalta o seu Filho, que é o Redentor dos escolhidos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. E Romanos, ainda no capítulo 8, no verso 35 em diante, diz assim, a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Diz ainda o verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, disse o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, Noemi precisava reconhecer que Deus está presente e agindo na vida dela. E em quarto lugar, pelo que Deus fez na vida de Noemi, podemos ler Ruth 1, 21. Diz o verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Podemos ler sim esse texto e dizer que Noemi estava errada quando pensou que Deus estava acusando-a perante um tribunal ao descarregar toda a sua cólera, toda a sua ira sobre ela, pois conforme diz Romanos capítulo 8, verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Noemi era uma eleita de Deus, Deus não poderia de forma alguma levantar acusação contra ela. O que acontece é que Noemi passou a fazer uma leitura errada da história e da ação de Deus na vida dela. E muitas vezes, irmãos, nós agimos como Noemi. Nem mesmo o próprio Deus irá apresentar acusação contra os seus eleitos. Sabe por quê? É Deus quem os justifica. Aquele que justifica, se Deus te justificou, Ele não vai te condenar em hipótese alguma. Portanto, nós precisamos entender e perceber o agir de Deus, mesmo quando estamos passando por necessidades. Mas eu tenho uma advertência, queridos. Cuidado. Muito cuidado. Porque pode ser que em meio às provações da vida, por não vigiarmos os nossos lábios, pode ser que venhamos a falar mal de Deus. Pode ser que venhamos a acusá-lo pela situação difícil que estamos passando. Pode ser que venhamos a dizer: tudo isto é culpa de Deus. Não faça isso. Não faça isto em nome de Jesus. Mas pare um pouco e tente ler a história na perspectiva de Deus. Quando você sequencia a leitura de Ruth, você chega no capítulo 2, aí você passa a perceber de forma mais nítida a graça de Deus na vida de Noemi e também na vida de Ruth. Que pena que Noemi não conseguiu olhar
perceber de forma clara tudo isto que estava acontecendo. É a providência de Deus. Daqui de baixo, daqui da terra, a gente não consegue ver, não consegue entender, a gente não consegue perceber nada. Quem já pôde voar de avião e se assentou ao pé da janela, eu sou assim, quando eu vou, eu só quero ficar pela janela, né? Até um matuto. E aí começa a olhar, né? Vendo, né? Aquelas paisagens, quando é possível, né? Ele não ultrapassa às vezes as nuvens, né? Aí você vê que lá nas alturas, e você olha assim para baixo, ele passa às vezes, você só vê mata, aí você vê vários caminhos, várias ruas, no meio do mato. Do avião que você olhou para baixo, talvez sejam trilhas, mas lá de perto talvez sejam ruas. Mas se você estiver lá embaixo, no chão, você não vai conseguir enxergar as demais ruas e caminhos que se entrelaçam. Lá de cima, quando você olha para baixo, aí você vê uma ligação daqui e de lá, aí você vê os rios, vários canais se ligando aqui e acolá. Uma coisa muito bonita. Assim é a providência de Deus na nossa vida. Daqui de baixo, a gente não consegue enxergar nada. Nada mesmo. Noemi não conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo na vida dela. Mas você e eu somos privilegiados. Sabe por quê? Porque hoje nós temos a história. Nós temos o antes, o durante e o depois. Nós temos o antes, quando Noemi sai de Belém de Judá e vai para Moabe. Lá ela perde o esposo, perde os filhos. O durante, quando ela resolve voltar assim então para Belém de Judá. E o depois, quando Deus começa a abençoar a vida de Noemi e de Ruth, nasce uma criança e a história continua. Meu irmão querido, minha irmã, meu amigo visitante, pare um pouquinho e tente ver a graça de Deus na sua vida. Saiba que você é uma pessoa importante. O acaso não existe. A nossa vida, ela é conduzida pelas mãos poderosas de Deus. Nada acontece por acaso. Se porventura aconteceu algo difícil na sua vida, isso não foi um acaso não. Deus está por trás de toda a nossa história. A presença da graça e do propósito de Deus na vida de Noemi. Mas faz o seguinte, eu vou te dar uma permissão para você tirar ali o nome de Noemi e colocar o seu nome. A presença da graça e do propósito de Deus na vida de fulano, Beltrano e Ciclano. E olha, eu tenho visto a presença da graça e do propósito de Deus na vida de muitas pessoas dessa igreja. Deus trabalhando de forma toda especial. Deus abrindo porta, Deus realizando sonhos, Deus fazendo maravilhas. Mesmo apesar das lutas, das incertezas, das dúvidas que surgiram, mas Deus presente, e hoje as pessoas podem assim então desfrutar de todo esse momento de alegria. Que Deus use sua vida. Que Deus te abençoe cada vez mais. E que esse Deus te mostre, te revele que a sua vida não é conduzida pelo acaso.